santo nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, a glória e a honra é toda para o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, irmãs, eu quero fazer uma meditação com você hoje a respeito de um ponto muito polêmico da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para se polemizar com ela, com a palavra de Deus, mas ela foi escrita para aqueles que obedecem à palavra de Deus, que através da revelação da palavra você possa crer em todas as Escrituras. Eu gostaria de meditar com você neste dia, no capítulo 5 de João, do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Abra sua Bíblia aí, é o capítulo 5 de João, no versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Isso aqui é João 5, versículo 39. Também vamos ler Efésios capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 17, ou seja, e 18. Versículo 1, ou seja, capítulo 1 de Efésios, versículo 17 e 18. Abra sua Bíblia, por favor. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É preciso você ter a revelação da palavra de Deus. É você pedir a Deus o discernimento da sua palavra e o entendimento dela. Você se torna uma pessoa rica em Deus pela revelação de sua palavra. Eu quero, irmão, tocar num assunto, quero hoje explicar para os irmãos, a você que me assiste, um ponto nas Escrituras que se tornou muito polêmico no meio do cristianismo. Vamos estudar um pouco a respeito do batismo. O batismo. De que maneira você foi batizado? Quem lhe batizou corretamente? Por mais intencionado que o pastor ou a pessoa que levou as águas tenha sido bem intencionado, será que essa pessoa te batizou corretamente? Vamos ver aqui o que diz a Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28 e vamos ler o versículo 19. Vamos ler esse versículo 19, eu quero ir devagar, não tenho pressa. Quero que você preste bem atenção na leitura da Bíblia e espero que o Senhor Deus te revele. Abra o vosso entendimento, como está aí em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Eu espero que Deus abra teu entendimento para, através da revelação, você possa compreender essa escritura como as demais que vamos ler.
Mateus 28, 19 diz assim: depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e passou um período na terra ainda com os apóstolos, aí deu a ele os mandamentos, deu a ele essa ordem. Porque você tem que entender primeiro que Mateus 28, 19 não é batismo. O erro das denominações, o erro das igrejas, de muitas igrejas, começa por aí. Mateus 28, 19 não é batismo, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo para que fosse efetuado o batismo posteriormente. Mas veja que antes que isso acontecesse, o Senhor Jesus Cristo mandou que os apóstolos fossem para o cenáculo alto, que de lá eles seriam revestidos do poder quando descesse o Espírito Santo. Então, iria revelar muitas coisas para os apóstolos, depois da descida do Espírito Santo. Quando Jesus deu essa ordem aqui, eles não compreenderam, eles não entenderam isso aqui. Diz assim, ó, Mateus 28, versículo 19: portanto, ide, ensinai, ide e vai, ensinai todas as nações, batizando-as em nome, presta atenção, em nome, o nome não está no plural, está em singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que acontece? Quando os pastores, as pessoas que são ungidas para tal, vão batizar os seus conversos, o que é que eles fazem? Ele leva as pessoas às águas, aqui, é preciso ter água, leva as pessoas às águas e ali pergunta a pessoa se ela crê no sacrifício, enfim, e mergulha a pessoa dizendo: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse irmão, essa irmã, entrou nas águas um crente enxuto, seco, e saiu um crente molhado, mas não recebeu o batismo como Jesus mandou. Não recebeu, você não está batizado. Você não está batizado conforme a Bíblia. Isso aqui não é batismo. Eu te provarei que Mateus 28, 19 não é batismo. É uma ordem de Jesus para efetuar o batismo. Agora você precisa que Deus abra o vale do entendimento da tua alma para você compreender essa escritura e as demais. Agora, eu vou te provar aqui uma coisa. Abra aí no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 45 ao 48. Você vai perceber que Lucas está narrando a mesma escritura de Mateus 28, 19. Lucas 24, capítulo 24, versículo 45 em diante, até o 48, ele está fazendo a mesma narrativa de Mateus. Mateus narrou dessa maneira. Depois Lucas vai, quando houve a abertura do entendimento. Vamos ler Lucas 24 primeiro, para não ficar em minhas palavras. Pode comparar Lucas 24 com Mateus 28, 19. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 45 ao 48. Abra aí sua Bíblia. Vamos ler. Você vai entender o que foi preciso que esses apóstolos, o que foi preciso Deus fazer com ele para que eles compreendessem as Escrituras. Veja lá, no versículo 45 diz assim: então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Para compreender as Escrituras. Primeiro, você tem que saber, por exemplo, você sabe para que serve o batismo? O seu pastor, o seu líder religioso, a pessoa que te pastoreia, ele já explicou para você para que serve o batismo? Né? Precisa entender, precisa saber, você está batizado para quê? Para que serve o teu batismo? O batismo
é para o arrependimento e a remissão dos pecados. Sabe? Batismo significa sepultamento. Você morreu para esse mundo, você agora reviveu para Deus. Então aqui diz aqui no versículo 45 de Lucas capítulo 24, que é a mesma escritura de Mateus 28, 19, diz assim: então abriu-lhe o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome, está vendo aparecendo o nome agora? Mateus 28, 19 está dizendo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está dizendo, e em seu nome se pregasse o arrependimento, está vendo? É o batismo. E a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lá em Mateus está dizendo, ir por todo mundo, pregar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma coisa. E destas coisas sois vós testemunhas. Você vai testemunhar então. Você pega Mateus 28, 19, está ali a ordem. Aí você pega Lucas 24, a partir do versículo 45 até o 48, você vai ver já Lucas revelando qual é o nome que Jesus está pedindo ali, como é o nome do Pai que ele está pedindo. Você foi batizado e levou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas vem cá, está faltando o nome. Está faltando o nome no seu batismo, você levou os títulos. Por exemplo, deixa eu abreviar um pouco aqui para ti, para compreender mais as escrituras. Por exemplo, eu sou pai, eu sou filho, e eu tenho um espírito. Como é meu nome? Como é o meu nome? O meu nome é Josemar de Lima Silva, certo? Eu sou filho. Como é meu nome como filho do meu pai que me gerou? Como é meu nome? O meu nome é Josemar de Lima Silva. E eu tenho um espírito. E esse espírito está em quem? Em Josemar de Lima Silva. Está aí o nome revelado. O nome que o Senhor Jesus Cristo pediu em Mateus 28, 19... que redasse o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não era para você, para o seu pastor, ou quem de direito, levar você às águas e chegar lá e repetir Mateus 28, 19, sem ter revelação. E repetir, olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, Pai é nome? Pai é nome, Filho é nome, Espírito Santo é o que Deus é. Ele é Espírito e Santo. Agora, Pai não é nome, Pai é título, sabe? Filho é um título, sabe? Pastor é nome, por exemplo, pastor é nome pastor. Rapaz, você congrega com quem? Rapaz, eu congrego com o pastor. Como é o nome do seu pastor? O nome dele é pastor Antônio Viegas. Você está dando o nome daquele pastor. Por sinal, o pastor Antônio Viegas é o meu pastor aqui na terra. Eu o auxilio com muito prazer. Pois bem, então, agora você diz assim, mas Josemar, e como é que a gente deve se batizar conforme a palavra de Deus, conforme as escrituras, se Mateus disse que era para se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, Mateus não errou não, ele falou a verdade. Quem está errado é você, quem está errado é teu pastor, que também por falta de revelação não compreendeu isso aqui. Está errado de levar nas águas e de repetir as palavras. Você tem que saber qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho e qual é o nome do Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo, abra em Atos capítulo 2. Vamos abrir em Atos.
Atos capítulo 2, né? Porque todos os relatos batismais, você vai encontrar tudo em Atos dos Apóstolos. Quando a descida do Espírito Santo ali, daí sim eles começaram a pregar em todos os lugares, em Jerusalém, na Grécia, em Corinto, na Galácia, em Tessalônica, lá em Éfeso, abriu geral. Pois bem, abra agora em Atos 2, versículo 37 e 38. Abra a sua Bíblia. Atos 2, capítulo 2, versículo 37 e 38. Vamos lá agora saber como é o nome do Pai, como é o nome do Filho, como é o nome do Espírito Santo, para que você seja batizado corretamente. E eu tenho muita satisfação de te batizar. Na hora que você receber a revelação, você pode estar dentro de uma igreja há 40, 50 anos. Até mesmo, pastor, você também. Você pode estar já velhinho ali, cansado, sabe? Mas eu te batizo corretamente conforme a palavra de Deus. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí você vai conhecer agora a revelação de Mateus 28, 19, agora em Atos, que é a igreja a todo vapor agora, a igreja em movimento, atendendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou, e de todas as nações. Agora não é só em Israel, nem para os hebreus. Agora é a todo mundo. Pregai o Evangelho. Vamos lá. Versículo 37 de Atos 2. E ouvindo eles isto, isso aqui foi no dia de Pentecostes. E ouviram isso, e eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Mateus também estava lá, viu? Mateus também estava lá no dia de Pentecostes. Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Mateus estava ali do lado. Tiago, João. E perguntaram aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Fizeram uma pergunta. Então Pedro vai e respondeu. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome, agora aparece o nome, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Veja, recebereis o dom do Espírito Santo. Você percebe que ele não diz, ele não está dizendo que você vai receber o Espírito Santo. Você vai receber o dom do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é dado assim não, irmão. Não. As igrejas, tem muitos irmãos enganados. Não, agora eu estou falando língua, agora você tem dom. Não, mas agora eu estou profetizando, eu falei língua quando me batizei. Fui batizado com o Espírito Santo. Engano seu. Engano seu de quem te ensinou assim. Você recebeu o dom do Espírito. Você precisa ter o doador. E o doador eu vou te mostrar como é que você tem ele. Eu vou te explicar direitinho como é que você recebe o doador. Vamos para frente. Então, aqui Atos 2,38 disse assim, agora o versículo 39 diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, falando ali para os judeus, a vossos filhos e a todos os quantos estão longe por onde? Na Paraíba, em São Paulo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em todo mundo. E tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, e com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. É perversidade mesmo quando se passa por cima da Bíblia. Aí você me diz agora: não, mas vem cá, eu prefiro ficar com Jesus Cristo lá em Mateus 28, 19, do que ficar com Pedro. Você percebe o tamanho da ignorância de muitos crentes, pastores
Muitos pastores têm a audácia de falar uma coisa ridícula dessa. Não, irmão, isso aí é heresia, irmão. Se batizar no nome de Jesus Cristo é heresia. Já pensou? Não, eu prefiro ficar com a ordem de Jesus lá em Mateus 28:19 do que ficar com Pedro. Aí eu te pergunto, quem foi que falou no dia de Pentecostes? Foi Pedro? Pergunta aí, seu pastor, se foi Pedro que falou no dia de Pentecostes? Ou foi o Espírito Santo que falou? E quem é o Espírito Santo? O próprio Jesus Cristo agora em Espírito. Por isso que ele disse, olha, eu enquanto estiver aqui não posso fazer muita coisa. Mas eu vou para o Pai e voltarei para vós, habitarei em vós, não vos deixarei órfão. Pois bem, Mateus 28:19 foi cumprido no dia de Pentecostes em Atos 2, versículos 37 e 38. Você não vê na Bíblia, você não vê. Eu desafio você e desafio a qualquer pastor desse país, qualquer teólogo, ele pode ser o que for, ele pode ser PhD em teologia e sabedoria, você não vê esses da televisão aí? Eu desafio todos eles, me mostre um batismo na Bíblia Sagrada, quem foi que foi batizado pelos apóstolos, na igreja primitiva, usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Usando nas águas, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me mostra um. E eu te mostrarei vários na Bíblia, os apóstolos e os demais discípulos, batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que eu posso ser herdeiro do meu pai? Meu pai se chama José da Silva. E então meu pai deixou uma herança para nós. Deixou uma casinha num bairro, um certo bairro ali no Costa e Silva. Então eu sou herdeiro do meu pai. Mas na carteira da minha identidade, tem que ter a filiação para mim ter direito à herança dele. E está lá, Josemar de Lima Silva, que é meu nome, e tem lá a filiação. Filiação Anisete de Lima Romualdo, que é minha mãe, e José da Silva, que é meu pai. Aí eu tenho direito à herança dele. No livro de Efésios aqui, tenho as anotações aqui, a Bíblia diz que toda a família no céu e na terra toma esse nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos continuar, eu vou te dar outros capítulos e versículos da Bíblia Sagrada para te provar que nenhum dos apóstolos e discípulos foram batizados ou batizaram usando os títulos de Pai e Filho e Espírito Santo. Muitos líderes religiosos falam assim que nós estamos blasfemando de Deus, blasfemando do Espírito Santo. Não, senhor, ao contrário, nós estamos tentando abrir teu entendimento para que você creia nas Escrituras e se batize conforme os apóstolos batizaram, conforme as Escrituras. Pois você não está se batizando conforme a Bíblia, você foi batizado conforme a Igreja Católica te ensinou. Quem mudou a forma batismal, quem criou todo esse engodo, quem fez essa maracutaia, que foi uma maracutaia que a Igreja Católica fez, ela mudou a forma batismal lá no Concílio de Nicéia. Foi lá no Concílio de Nicéia, a história está aí. Foi no Concílio de Nicéia, lá em Roma, que a Igreja Romana mudou a forma batismal, sabe? Negando o nome de Deus, negando o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo das pessoas, porque é no batismo que sepulta a tua vida, essa vida velha, e traz você para uma vida nova, te dando uma nova vida. E o que é que ela fez? Ela mudou. Ela simplesmente mudou a forma, que antes até no ano 312, 320, por aí, todos os cristãos, eles eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí quando entrou lá aquele imperador Teodósio X, sabe? Aí criou lá os concílios, e daí mudaram a forma de se batizar, criaram essa doutrina herética,
criaram essa falsa doutrina que é do inferno, viu? Essa doutrina da Trindade, porque se você perguntar para os irmãos dentro da igreja, pergunta a ele o que é Trindade, que eles não sabem te explicar. Eles não sabem te explicar o que danado é Trindade. Aí diz que no céu tem uma Trindade. Olha, nem no inferno tem, e lá no céu. No inferno não tem Trindade, quem criou isso foi o diabo. Mas nem no inferno tem Trindade. Mas, no entanto, a igreja romana, a igreja católica, fez um moído lá, fez uma mutreta e empurrou Trindade na goela dos cristãos. Está aí os evangelhos. Está aí. Todas as denominações que creem na doutrina da Trindade, onde a igreja romana diz que é a santa doutrina. Não tem nada de santo, isso veio do inferno. Vamos lá. Então, olha, abra aí agora em Atos capítulo 8. Eu estou falando do batismo, para você ser batizado corretamente. E sair desse engano, e sair dessa coisa horrorosa. Atos capítulo 8, versículo 16. Isso aqui estou falando agora de Filipe. Filipe lá em Samaria. Você nota, lembra que Estevão, né? O primeiro mártir, Estevão estava pregando, e lá, pregando o Senhor Jesus Cristo, e Paulo, né? Que o Saulo de Tarso foi e assistiu e provocou lá a morte do Estevão. E daí depois surge Filipe. Filipe estava falando do amor de Jesus Cristo, o evangelho chegando a Samaria, e lá Filipe começou a pregar o evangelho, e os apóstolos tomaram conhecimento lá em Jerusalém que a palavra estava chegando a todo vapor lá em Samaria. E vem Pedro e outros apóstolos lá para Samaria. Quando chega em Samaria, encontrou lá Filipe pregando, e lá o que é que foi, o que é que aconteceu? Atos 8, versículo 15 e 16. Leia, para que não fiquem minhas palavras. Diz assim: os quais, tendo descido, oraram por ele para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse pessoal lá em Samaria receberam a palavra, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ainda não houvera recebido o Espírito Santo. Eles tinham os dons, mas não tinha ainda o Espírito Santo. Foi quando Pedro e outros apóstolos vieram, e aí o que foi que aconteceu? Leia agora o versículo 17 de Atos, capítulo 8. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos os apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Esse era um Simão lá invejoso, que quando viu que os apóstolos impuseram as mãos naqueles convertidos lá e receberam o Espírito Santo, aí eles queriam pagar também para receber. É assim. Agora abra também aí a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, no versículo 40. Vamos lá para o versículo 46 ao 48. Isso aqui é Pedro na casa de Cornélio. Você imagina só. Pedro estava lá em Jope e Cornélio recebeu a visita de um anjo, teve uma visão do anjo, e o anjo disse a Cornélio que mandasse chamar Pedro. O anjo não foi o pastor, não, foi um anjo do céu, apareceu em visão a Cornélio e disse: olha, manda chamar Pedro cá. E Cornélio foi, chamou duas pessoas lá dele, né? E mandou que fosse a Jope chamar Pedro. E eles foram, passaram um tempo aí andando, um dia, 2 dias, 3 dias, e foram chamar Pedro. Quando Pedro estava lá no alto, assim, numa varanda, Pedro teve uma visão de um lençol branco descendo do céu, e ali com todas as aves imundas. E escutou uma voz dizendo: olha,
pega, mata e come. Pedro disse, eu não está vendo que eu não vou comer coisa imunda, homem? Eu não vou comer coisa imunda. Então a voz disse, quem é você? Dizer que é imundo aquilo que eu purifiquei. Aí ele disse, então eu como até o lençol. Pois bem, daí o anjo aparece a Pedro e diz, olha, vai chegar 2 varões aí, tu segue ele. Tu vai ter que ir com ele lá na casa de Cornélio. Pedro não estava sabendo de nada o que estava acontecendo. Simplesmente ele obedeceu o mandamento. Cornélio também não sabia de nada, só sabia que tinha que chamar Pedro. E aqueles 2 trabalhadores lá, ajudantes de Cornélio, chegaram lá na casa de Pedro e contaram a história. E Pedro fez a caravana e vem para a casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, está em capítulo 10 de Atos. Leia o capítulo todo para você entender o que eu estou te falando. E para que você tenha a revelação do que é Mateus 28, 19, esse batismo. Onde está a revelação de Mateus 28, 19? Que tudo está revelado em Atos dos Apóstolos. O cumprimento da ordem de Mateus 28, 19, que não é batismo, é uma ordem para você efetuar o batismo, está tudo em Atos dos Apóstolos. Pois bem, e daí Pedro chega lá na casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, começou a falar a Cornélio. Vamos lá no capítulo 10 de Atos, a partir do versículo 44. 44. Diz assim, ó. Leia e acompanhe pela sua Bíblia. Você, pastor, também acompanhe. Não vai ficar com os ensinamentos ou os manuais, né? O manual, a sistemática da tua igreja. Porque é assim, tem que obedecer ali a sistemática daquela igreja. Olha, se a igreja batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pensa que batizou, então eu vou ter que cumprir o que a minha igreja está mandando. Passa por cima da Bíblia e não quer nem saber. Você tem um batismo católico. Você simplesmente tem um batismo romano. Você não tem nada de batismo apostólico, não. Você tem um batismo romano. Feito, arranjado nos porões de Roma, do Vaticano. Não foi da Bíblia, não, senhor. Vamos lá. Versículo 44 de Atos 10. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, porque Pedro estava falando de Jesus Cristo, como foi crucificado, o que aconteceu lá. E Cornélio chamou as vizinhanças todas, chamou todo o povo, fez logo um culto grande lá na casa dele. Foi. E Pedro estava falando assim, ó, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom, está vendo? O dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. O dom, está vendo aí? Receber o dom da língua lá. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Está vendo? E Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Lá na casa de Cornélio. E por que não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É porque é o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Pai, Jesus Filho, Espírito Santo Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Se o seu pastor não te ensinou assim, então porque também ele foi ensinado errado por alguém lá atrás. Olha, a teologia não te dá essa revelação não. Você pode ser PhD em teologia, ela não vai te dar essa revelação. Essa revelação tem que vir através de Deus na tua vida. Eu já te dei 3 escrituras provando Mateus 28, 19, que só tem uma escritura na Bíblia falando de Pai, de Filho e de Espírito Santo, só Mateus 28, 19. Então eu te dei 3, vou te dar mais outra. Abra aí em Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 5.
Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 5. Isso já é Paulo, o apóstolo Paulo. Você crê em Paulo? Você crê que Paulo escreveu tudo isso aqui através da revelação de Deus? Como é que diz que crê em Paulo e não crê no batismo, que Paulo batizou? Está havendo alguma coisa errada aí nesses ensinamentos de vocês. Veja bem, Paulo em Éfeso. Quando Paulo chegou em Éfeso, e encontrou lá em Éfeso alguns discípulos de João Batista, que houveram se batizado com João. Quem foi João Batista? João Batista foi o maior profeta já dado na Bíblia Sagrada. O maior profeta nascido de mulher foi João Batista. Isso foi palavra do Senhor Jesus Cristo que falou. Quando ele chega em Éfeso, Paulo e sua caravana, encontrou lá alguns discípulos de João. E diz a Bíblia assim, ó, Atos capítulo 19, vamos ver. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Encontrou os discípulos lá de João, perguntou a ele: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram no Senhor Jesus Cristo? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eu não estou nem sabendo que haja Espírito Santo. João não ensinou isso a eles, não. João ensinou dizendo que aquele batismo era só para o arrependimento, mas não redimia pecado, não. Pois bem, iria vir um depois dele que iria batizar com fogo e com o Espírito Santo. Mas teria que esperar. Pois bem, está aqui. Porquanto, perguntou-lhe então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo em Éfeso batizou aqueles discípulos de João em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que não batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque Pai não é nome. Pai não é nome, não. Pai é título. Filho não é nome. Espírito Santo também não é nome. Espírito Santo é o que Deus é. Deus é Espírito e Santo. Aqui está. Aqui diz aqui no Atos, capítulo 22. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Agora é o batismo de Paulo. Paulo, quando ia no caminho de Damasco, lembra disso? Levou lá uma queda do cavalo, foi derrubado do cavalo pelaquela coluna de fogo. Deus encheu o rosto dele de escama de peixe. Disse, agora vai embora lá vá para Damasco. Você não vai voltando, você prossiga a sua viagem para Damasco. Vamos ver o batismo de Paulo. Atos capítulo 22, versículo 14 ao 16, para que você tenha a base. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque has de ser tua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 2, versículo 16. É o batismo de Paulo. E como é que os crentes, rapaz, o que eu fico pasmado, como é que os crentes, atendendo o manual da igreja dele, atendendo o ritual da igreja eclesiástica dele, não, minha igreja, o manual da igreja diz que a gente tem que fazer assim, mas você está fazendo errado, a tua igreja está errada.
teu pastor está errado, o papa está errado, o padre está errado, está tudo errado. Os discípulos de João Batista podiam se opor. Não, eu não quero não. Eu fui batizo, meu amigo. Eu fui batizado, foi com o batismo de João, o maior profeta que já deu sobre a terra. Agora vem esse doido aí dizendo que esse doido Paulo, que eu não sei nem de onde vem. Eu sei que é um perseguidor dos cristãos, vem agora dizer que tem que se batizar de novo. Eu não vou me batizar não, porque eu me batizei por João, então você vai morrer. Teu batismo era só para arrependimento, agora você tem que ter a remissão dos pecados. É assim, não é isso que eles dizem hoje? Você chega para um crente, pode ser um assembleiano, um batista, presbiteriano, betelino, católico, da Universal, da Graça, Deus é amor, pode ser um irmão mormon, pode ser um irmão testemunho de Jeová, sabe? Você diz, rapaz, você tem que se batizar corretamente, rapaz. A igreja romana te enganou, empurrou isso na goela de vocês aí. Não, eu prefiro ficar com Jesus. A minha igreja diz que é assim, eu ficar com a igreja. Então fique e te afunda com ela. Você sabe quantas vezes você foi batizado? Nenhuma. Nenhuma você foi batizado. Você pode ter sido bem intencionado. O pastor que te batizou também ter sido bem intencionado, porque ele tem que atender. Ele tem que fazer de acordo com o que a igreja dele manda. Mas quando você vem para as escrituras, você vai ver que está pisando, sabe? Está pisando em cima da Bíblia. É dessa maneira. Abra aí agora em Romanos capítulo 6. Eu já dei várias escrituras, como é que é para se batizar, né? Veja aí, Romanos capítulo 6. Deixa eu ver aqui, Romanos 6. Vamos ver. Romanos capítulo 6 diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Vai permanecer errado? Esperando que a graça possa abundar na tua vida? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viremos ainda nele? Como viveremos ainda nele? Como é que eu estou morto agora? Eu fui sepultado nas águas. Eu fui sepultado nas águas através do batismo. Como é que agora eu vou ter que viver no pecado? Continuar no pecado? É isso que ele está dizendo. Pois bem. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, Romanos 6, versículo 3 agora, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, hein? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Qual é a voz? De quem é a voz de arcanjo que vai te chamar da sepultura na ressurreição? Ah, é do Pai. Mas como é o nome desse Pai? Não tem nome não, é? Ah, não sei. Ah, é o Filho. É o Filho. Mas como é o nome do Filho? Jesus foi chamado aqui na terra quando ele andou de três. Ele foi chamado nome Filho de Davi, né? Filho de Davi, né? Filho do homem e Filho de Deus. Ele foi chamado de três filhos, três tipos de filhos. Filho de Davi, filho do homem. Como filho do homem, ele estava exercendo aqui na terra um ministério profético, um ministério na terra de sacerdote. Como filho de Davi, está no trono, olha, sentado no trono como rei. E como filho de Deus, reinando sobre todo, em todo e por todos. Dá para você entender? Deu para você entender agora? Por isso que foi chamado de três nomes de filho. Mas ele tem um nome. Então, o batismo para a tua vida, o batismo de revelação, o batismo correto para você ser batizado, não importa se você seja da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Igreja Romana Católica,
Não importa se você é um betelino, vai lá no teu pastor. Eu vou te provar uma coisa. Se você chegar ao teu pastor, pedindo a ele, ó pastor, eu quero me batizar de acordo com Atos 2,38. Eu quero me batizar conforme aqui que está na Bíblia. Ele vai passar mel na chupeta, vai te enganar, vai te enrolar assim. Vai te chamar num canto, mete logo as explicações da teologia, que foi só isso que eles aprenderam. Bota a teologia em cima de tu, aí tu cai no coito do vigário. Tu cai na mesma enrolada, na mesma marmelada que a igreja romana empurrou aí em vocês. O batismo da Bíblia é um batismo de revelação, o batismo correto para que você seja batizado corretamente é em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você vai dizer assim, não é uma seita. Ah, Josemar não aceita. Eu sou da seita dos nazarenos. Pronto. Eu sou da seita dos nazarenos. Eu sou da seita de Paulo. Quer dizer, eu sou seita porque eu estou pedindo, eu estou orientando para que você seja batizado corretamente. Pode me chamar do que for. Agora eu te pergunto. Você sabe, irmão, você que está aí dentro das Assembleias de Deus, da Presbiteriana, da Congregacional, da Universal, da Igreja Católica, da Deus é Amor, dessas igrejas, das denominações todas, pode juntar todas aqui, vamos para o desafio. Você sabe o que é uma seita? Do que se trata uma seita? Alguém, o teu pastor já explicou, diz, não, mas é de uma seita. Mas o que é seita, hein? Ei, irmão, o que é seita? Você falar uma coisa que não entende, que não sabe nem o que está dizendo? Vamos ver o que é seita, vamos ler aqui o pai dos burros. Vamos ler aqui o pai do burro, né? Dos burros. Vamos ver? Vamos ler aqui, para você saber o que é seita. Vamos ver aqui, eu deixei separadinho aqui. O que é uma seita? Seita. O que é seita? Diz aqui o dicionário, Aurélio, que seita é o quê? Vamos ver o primeiro significado. Seita é um grupo religioso de forte convicção que surge em oposição às ideias e às práticas religiosas dominantes. Como é que é isso? É assim, eu estou pregando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como outras pessoas estão pregando. Mas a tradição católica ensinou para os demais, os evangélicos, que as igrejas evangélicas não tem nada, elas saíram do seio católico. Ensinou que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou dizendo que não é em nome do Senhor Jesus Cristo, da revelação. Então, quando falo isso, então sou considerado uma seita, porque eu estou combatendo esse erro. Então, diz assim, é um grupo forte de convicção que surge em oposição às ideias e práticas religiosas dominantes. Quem é que domina? Quem é que domina? Não é a igreja católica? Não é a igreja romana que ela domina tudo? Então eu estou contra esse ensinamento dela. Por isso que me chamam que eu sou de uma seita. Mas você olha, vamos o segundo significado. Diz assim, grupo coeso que participa de uma doutrina comum, filosófica e religiosa. Isso aqui é o segundo significado. Então, estou mostrando pela Bíblia Sagrada, que o teu batismo está errado, que você precisa se arrepender. Você, pastor, precisa se arrepender e levar os teus convertidos para as águas. Levar para as águas e batizá-lo corretamente. Tem que batizar conforme a palavra, porque nenhum de vocês estão batizados, não. Sabe quando é que vocês vão perceber isso? Quando vocês estiverem na grande tribulação. Quando estiverem na grande tribulação, que vão perceber o erro que cometeram, aí quando acordar já é tarde demais, porque Jesus Cristo, o Senhor da glória, já levou sua noiva, já levou seu povo no arrebatamento e ficarão. Sabe? E muitos pastores vão querer se esconder de vocês e não vai ter como.
Então procure imediatamente se batizar corretamente. Agora, isso é o primeiro passo. Só se batizar não quer dizer que é tudo. Você tem que se batizar e agora honrar que você é uma nova criatura. E viver, procurar um novo nascimento na sua vida. Eu te dei todos os relatos batismais. Agora, tem outro assunto, irmão. Tem outro assunto. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz aqui, eu anotei aqui, tive várias anotações. Efésios capítulo 3, versículo 15. Anote aí. Diz assim, toda a família no céu e na terra toma esse nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, todo joelho se dobre ao nome de Jesus Cristo. Todo joelho tem que se dobrar diante do nome dele. A Bíblia também diz aqui que, deixa me ver aqui, eu anotei tive várias anotações, diz também em Tessalonicense, diz que tudo que você fizer, seja por ações ou por obra, você tem que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui uma coisa, não dá para você desconfiar não. Presta atenção aqui comigo, uma coisa bem simples para você receber essa revelação. Se você está doente, uma pessoa chama você para ir naquela casa orar pelo aquele enfermo, a pessoa está lá enferma. Quando você chega lá, você ora para aquela enfermidade sair daquela pessoa, como é que você ora? Você diz, enfermidade, eu te ordeno que saia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que a Bíblia diz que é para fazer? A Bíblia diz que tudo que você for fazer, que seja por ações ou por obra, tem que fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque todo joelho se dobrará diante dele, até Satanás tem que se dobrar. Todo. Uma pessoa está endemoniada. Está lá endemoniada, quebrando tudo, espumando pela boca, botando fogo pelo chifre. Pronto, chama o pastor, coxa o pastor que tem um demônio aqui. Aí o pastor vai lá. Quando o pastor vai lá, eu já vi pessoas endemoniadas dar carreira no pastor. O pastor sair correndo com a Bíblia embaixo do braço e o capeta do inferno atrás dele. Porque não tem moral, não tem poder para expulsar não. E muitos demônios estão escanchados, estão assim no cangote de muitos pastores. Ora sim, tá cheio, ó. Os templos estão cheios assim de demônios, dentro dos templos, ditando as normas. Pois bem, e aquela pessoa está lá endemoniada, aí chama lá o pastor. Quando o pastor vai orar para expulsar aquele demônio, aí ele vai, ô demônio, ô capeta do inferno, eu te esconjuro que tu sai desse corpo. Eu ordeno em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim? O capeta vai dar risada da cara dele. O capeta vai dar uma bolsada na cara para ele ter vergonha. Não. Só mesmo o santo nome do Senhor Jesus Cristo é que detém qualquer coisa. Se você está canceroso, é o nome do Senhor Jesus Cristo que você invoca ali, que sob esse nome tem poder. É o nome dele. Se você está endemoniado, o nome do Senhor Jesus Cristo em cima do demônio. Eu duvido ele não sair. É assim que a Bíblia, é assim que a Escritura. Mas o que aconteceu? Deixa eu explicar a vocês o que foi que aconteceu. O porquê de vocês forem ensinados a se batizar nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou explicar a vocês o porquê foi que isso aconteceu. Nada mais, nada menos do que a Igreja Católica, para ela dar lastro, para ela dar assim, um pouco de uma certidão negativa dela, na tal chamada doutrina da Trindade, ela fez isso aqui. Ela mudou o batismo, dizendo que aqui é a Trindade.
botou, ao invés de você se batizar corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo, para ela dar o condão, para ela dar a firmeza da doutrina da Trindade, que ela mesma criou nos purões do Vaticano, que não tem nada a ver com isso aqui, você até 382 depois de Cristo, você não houvera falado, não se ouvia falar em Trindade. Não ouvia. Isso veio depois, sabe? Quando o imperador Constantino, depois Teodósio X, aqueles imperadores que Roma, ela tinha primeiro os imperadores, aí depois passou para Roma República, agora passou a Roma dos papas. Que papa não é nada mais que um imperador também. Aqueles imperadores romanos só mudaram a roupagem, rapaz. Só mudou a roupa. Porque o papa é o imperador também, da própria igreja. E vai usar dos mesmos artifícios, vai usar das mesmas ações que usaram no passado. Aguarda só mais um pouquinho. O Concílio Mundial de Igreja está aparecendo aí. O Concílio Mundial de Igreja está aparecendo. E todos que estão de mãos dadas com a Igreja Católica, estão no Concílio Mundial de Igreja. E sabe quem que faz essa união? É a doutrina da Trindade. Sabe como? Através do batismo. A doutrina da Trindade foi criada através disso aqui, de Mateus 28, 19. Parece que passaram a borracha em Atos, apagaram Atos todinho. Pois bem, para dar lastro à doutrina da Trindade, eles fizeram isso. Aí você chega os irmãos assembleanos, você chega os irmãos, os evangélicos, você crê na Trindade, eles dizem que crê e não sabe nem o que é Trindade. Como é que você crê numa coisa que você não sabe nem o que é? Não, o que é Trindade, hein, irmão? Não, são 3 pessoas em um. Mas 3 pessoas como? Lá no céu tem. Como é que é isso? Me explica isso aí. Rapaz, eu não sei não. Eu sei que é 3 em 1, então é o som. É um som 3 em 1. Nunca existiu Trindade no céu. Existe Trindade em Roma. Mas no céu não tem Trindade não. Mas para dar lastro à Trindade, modificaram o batismo, deram isso para os chamados protestantes, que de protestante não tem nada, são tudo católicos disfarçados. São tudo católicos disfarçados. Pode olhar, a doutrina é a mesma. Pois bem, crê na doutrina da Trindade. O batismo é o mesmo. Se você perguntar a um católico, como foi que você se batizou? O padre vai lá, pega outro erro, o padre vai lá, pega um pouquinho d'água, derrama na cabeça da pessoa. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um erro. Batizando criança também é outro erro. Pois bem, quando diz assim, não, o que é Trindade? Eles não sabem. Vamos aqui de novo para o Pai dos burros? Vamos lá? Para você saber o que é Trindade? Vamos lá. O que é a doutrina da Trindade? Vamos ver o que é Trindade. Trindade. Eu tirei o papel, mas eu procuro aqui. Trindade, está aqui. Trindade, está aqui, ó. Aqui em cima. Trindade. Se der para ler, Trindade. O Aurélio está mostrando aqui o que é Trindade. Então, Trindade, primeiro significado de Trindade, quer dizer o quê? Na doutrina cristã, diz que é cristã, mas é uma doutrina pagã. É uma doutrina católica. Catolicismo não tem nada a ver com cristianismo. Não tem nada a ver, é uma distância enorme. Catolicismo não tem nada a ver com cristianismo. Vamos lá. Na doutrina cristã, o dogma da união de 3 pessoas distintas em um só Deus. A Trindade é um dogma de 3 pessoas distintas em um só Deus. Ou seja, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa e Deus é outra pessoa. Isso é a doutrina da Trindade. Você vai ver que confusão. O segundo significado diz aqui, divindade é uma divindade
tríplice, é uma divindade tríplice nas religiões pagãs. Grupo de três pessoas ou três coisas análogas, sabe? Segundo significado, diz assim, divindade tríplice das religiões pagãs. O que é a pessoa pagã? Uma pessoa que não foi batizada. Justa, uma pessoa que não foi batizada. O dicionário desmascara mesmo assim, bota mesmo, desmascara tudo. E eles olham isso aqui e passam por cima. Querem nem ver, sabe? É um dogma católico. Não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, não. É isso que é a Trindade. Você precisa olhar o dicionário para você saber o que é que você está ouvindo. E o que é um dogma? A doutrina da Trindade é um dogma católico. E o que é um dogma? Vamos ver. Dogma é um ponto fundamental e indiscutível de doutrina religiosa. Ela não discute isso. Não. Vá pedir seu batismo ao pastor corretamente, ele não quer nem discutir. Não. Nossa igreja já batiza assim e não vamos mudar não. Tem que ser dessa maneira que a nossa igreja batiza. Batiza. Sabe quem ditou as normas nas igrejas evangélicas? A igreja romana. A igreja romana com a sua heresia. É isso mesmo. Então, quando ela criou essa doutrina da Trindade, isso aconteceu como se fosse um selo. A doutrina da Trindade, ela sela você. É uma coisa que está na mente, meu irmão, que não sai, só mesmo o sangue de Jesus Cristo. Você pode, pega teu pastor aí, irmão, pega teu pastor, coloca ele num canto aí e começa a fustigar ele. Pergunta a ele, por que o batismo daqui, o da Bíblia é um e eu fui batizado no outro? Ele vai pinotar para lá, pinotar para cá, feito uma pipoca dentro de uma bacia. Ele pula para lá, pula para cá, ele não vai saber te explicar. E ele vai dizer, não, irmão, não, tanto faz, irmão, tanto faz batizar nos títulos do Pai, do Filho, como no nome de Jesus. Mentira dele. Ele está te enrolando. Começa a perguntar, pastor, vem cá, Trindade aqui, a gente crê em Trindade. Como é que essa Trindade dizer que tem 3 deuses lá? Não existe isso, não. Existe um Deus. Existe um Deus que se revelou aqui na terra em seus atributos, em seus ofícios. No Velho Testamento, o Senhor Deus foi chamado, teve 7 nomes redentores, 7 nomes de Jeová, mas no entanto não foi chamado de 7 deuses, não foi. No Velho Testamento ele foi chamado de Jeová, Rafá, Jeová Nissi, Jeová Chamá, Jeová Eleon, Jeová Tixinu, Jeová Chamá, Jeová Jirê. 7 nomes de Jeová. São nomes de redenção, nomes que Deus tinha ali, Jeová Nissi. Pois bem, quando chega no Novo Testamento, esse mesmo Deus agora que se encarnou, Jesus Cristo, é a imagem visível de Deus. Esse Deus Espírito se revelou nesse corpo, habitou aqui em Cristo, sabe? E se apresentou à humanidade. Era o Deus encarnado. E aqui na terra, ele levou o nome de Pai, porque ele levou o nome de Filho, porque nasceu, teve que nascer, e todo aquele que nasce tem que ser chamado de filho, certo? Foi chamado de Pai e chamado de Espírito, porque Deus é Espírito. Ou não é assim que diz? Ou você quer passar por cima da Bíblia? Hein? Jesus é Pai, é Espírito e é Filho também. Você abra aí Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 responde para o Papa, responde para o pastor, responde para o bispo. Agora só que eles passam por cima. O povo já está enganado mesmo, já faz quase 2000 anos, 1700 anos que o povo está enganado.
Então está no engano, já está assim, já ficou assim, a tradição já é assim, eu não vou me preocupar com isso não. Vamos empurrando com a barriga aí, vamos empurrando os quentes aí dentro das águas e metendo os títulos nele mesmo, pronto. Pois bem, vamos lá aqui, Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele. Não estava não, está dizendo que está, continua estando. O principado está sobre ele, está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Está vendo que ele é Deus? Deus forte, Pai da eternidade. Está vendo que ele é Pai? Príncipe da paz. Está vendo aí? Ele é Deus e ele é paz. Como aqui na terra, quando ele apareceu na terra, ele foi chamado Filho de Deus. Filho, tem o ofício de filho porque nasceu. Deus não tem carne nem tem osso. Ele teve que formar um corpo no ventre da nossa irmã Maria, e habitou ali. Habitou naquele corpo. O próprio Deus encarnado. Sabe? Não tem nada, 3 pessoas distintas não. Eita, mas a Trindade, mas tem a Trindade, olha aí. Veja aí no batismo de Jesus, está lá o batismo de Jesus. Os pastores, esses teólogos, PhD em teologia, está aí a Trindade, está no batismo de Jesus. Olha lá dentro do rio, João Batista. Tá, vamos ver como é que é isso. A Bíblia diz que estava João Batista quando olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vem para o rio. Quando chega lá, João disse: eu não vou te batizar porque é necessário, eu preciso ser batizado por ti. Jesus disse: não, João, deixa tudo isso para trás, porque é para cumprir o que está na palavra. E João foi batizar o Senhor. Quando batiza o Senhor, veja que antes de João batizar o Senhor, João foi avisado pelo anjo que quando ele visse aquele que se aproximasse, o sinal seria dado quando visse uma pomba pousando sobre o ombro dele, que era o sinal do Espírito Santo nele. Então João ia saber que aquele era o Cristo. Pois bem, quando João estava batizando e sempre olhando, e batizando e sempre olhando, lá vem o Senhor. Ele parou de batizar e ficou olhando, agora esperando se era ele mesmo, ele estava esperando pelo sinal. Aí pousa-se a pomba. Quando a pomba pousou, ele não contou a história. Aquele que estava ali no rio, para um minutinho aí. Eis aí agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontou para ele. E a pomba estava lá. Jesus vem para o rio. João vai e coloca o Senhor Jesus, se batiza o Senhor Jesus. Os trinitarianos, quem crê nessa doutrina do inferno, diz: olha aí a Trindade aí no rio. Está aí Jesus, a pomba e a voz. Você já pensou que ignorância desses teólogos, que vocês engoliram, o que foi que esses pastores empurraram na mente de vocês? Meus amados irmãos, é para estar muito cego. Aonde é? Olha aí as 3 pessoas da Trindade aí no rio. Olha aí no batismo de Jesus, as 3 pessoas aí da Trindade. Você já pensou que cegueira? Você já imaginou que cegueira? No rio estava só um para ser batizado, e o que estava batizando, João Batista. Mas o batizado só era um. A pomba, diz a Bíblia que o Espírito Santo veio em forma corpórea. Em uma forma corpórea. Como uma pomba. Você vê uma pomba, você está dizendo que uma pomba é uma pessoa? Você está doido. Será que você está tão cego? Aonde é que você vê uma pomba e você diz que uma pomba é uma pessoa? Para você ver a loucura, para você ver o engano. Não. Dentro do rio estava uma pessoa para ser batizada, esse era o Senhor, João Batista para batizá-lo, e aquela pomba que o anjo tinha dito que pousaria no ombro dele, estava ali numa forma representativa, numa forma corpórea, como uma pomba ou o Espírito Santo. Aí sai a voz. Sai a voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Filho, o corpo, em quem me comprazo habitar. Pois bem, você ouvir uma voz, você quer dizer que é uma pessoa? Você está vendo uma pessoa numa voz? Uma pomba é uma pessoa? Por exemplo, olha aqui uma coisa. Você está me ouvindo
Você está vendo uma pessoa falando aí? Olha aí, você está vendo uma pessoa? Você está ouvindo a minha voz. Você está ouvindo a minha voz. Mas você não está vendo uma pessoa. Pois bem. Então, aquela voz, de onde saiu aquela voz? De onde saiu aquela voz? Deus é Espírito. Jesus estava no rio. João estava batizando. Saiu aquela voz. Esse é meu filho amado em quem me comprar. De onde saiu a voz? Da pomba. Não é o Espírito Santo? Quem é Deus? Deus é o quê? Deus é Espírito Santo. Então, a voz saiu da pomba. Saiu de lá. Para João Batista ouvir. É isso, não tem nada com Trindade, não. Não tem nada a ver com doutrina da Trindade. Mas eles dizem, não, mas espera aí. Não, mas veja lá em Gênesis. Veja lá. Pode observar. Os trinitarianos pegam para te provar a Trindade, eles pegam o batismo de João Batista, de Jesus Cristo com João. Eles pegam Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eles pegam isso. Eles pegam 2 Coríntios 13, 13. Eles pegam isso. Para te iludir, dizendo, olha aqui a doutrina da Trindade aqui. Olha aqui, provando a doutrina da Trindade. Eles pegam também 1 João, capítulo 5, versículo 7. 3 são os que testificam no céu. Eles pegam isso. Não tem nada a ver com doutrina da Trindade, não. Quando você pega a Gênesis, vamos ver aqui. Vamos ver aqui pela palavra. Abra aí, Gênesis capítulo 1. Eu não sou teólogo, não. Isso aqui é pela revelação, através de um profeta de Deus que Deus levantou, sabe? Deus levantou um profeta e nos trouxe a revelação de tudo isso. De tudo isso aqui. Isso aqui foi revelado através de um profeta. Que é profeta ateu, profeta do batista, profeta do presbiteriano, profeta dos assembleanos, profeta da universal, profeta dos católicos, profeta do macumbeiro, do feitiço. Ele é profeta para todos, para a nossa era. Olha aqui. Pode me chamar de seita, viu, irmão? Eu sou da seita dos nazarenos. E com prazer. Vamos ver aqui o que diz aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eles dizem que é para dar lastro à Trindade, que a Trindade está aqui. Vamos lá. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Diz assim, olha aqui, façamos o homem, está aqui a pluralidade aqui. Olha aqui a pluralidade. Aqui está. Deus está dizendo aqui com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Para você ver que tamanho. Isso aqui é o quê? Pai do quê? Pai do jumento, pai dos burros, né? Que tamanha burrice. Que tamanha burrice. Pegar, ver um versículo desse e dizer, olha aqui a Trindade. Tem nada a ver com Trindade, não. Deus está dizendo aqui, façamos o homem. Quando ele está... Primeiramente, o homem foi feito o quê? Qual foi o primeiro homem? Qual é a imagem de Deus que ele criou? Deus é Espírito, meu irmão. Deus é Espírito. Então você não sabe qual é a imagem dele foi revelada em Jesus Cristo. Mas aqui, Deus é Espírito. Ele não é preto, ele não é branco, ele não é... Não, ele é Espírito. Então ele fez esse homem Espírito. Quando ele está falando façamos, ele está falando com quem aqui? É com o Filho? É com o Espírito? Ele está falando com os anjos, com a sua hoste celestial ali ao lado dele. Os seus assistentes, com Miguel, Gabriel, os serafins, os querubins. Ele está falando para essa hoste celestial. Façamos o homem à nossa imagem. Pois bem, quando você pega o 27, porque ele só leu o 26. Ele só leu, olha o 27. E diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O poder de efetivar, de efetuar aquela obra é de Deus. Não é da primeira pessoa, nem da segunda, é de Deus. Pois bem, Deus criou. Quando você chega em Gênesis capítulo 2, no seu versículo, deixa-me ver aqui, capítulo 2, aqui no versículo... No seu versículo, vamos ler aqui, versículo 5 e 6 até o 7.
No capítulo 1 ele diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Fez o homem espírito. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 5, a partir do 5, diz assim, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Ué, mas aqui no capítulo 1 não está dizendo que façamos o homem, a nossa imagem e semelhança? E como é que no 2 está dizendo que não havia homem para lavar a terra? Como é que se explica isso? É claro, meu irmão, é fácil te explicar. Aqui ele criou o homem espírito. Tu já viste um espírito pegar uma enxada para limpar mato? Já viste um espírito pegar uma pá, uma enxada para capinar? Não. Não vai fazer. Aqui no 2 ele está dizendo que não havia homem para lavrar a terra. O que aconteceu? Veja o versículo 6 agora, de Gênesis capítulo 2. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. No capítulo 1, versículo 27, diz o quê? Criou Deus. O homem, a sua imagem, o criou. Ele criou. Agora, no 2, ele formou. Essa criação desse homem espírito, agora ele vai pegar esse boneco, vamos supor que isso aqui fosse o boneco de baixo, esse chapéu, pega esse boneco, esse espírito que foi formado, e põe esse boneco de barro, agora formou o homem. Pronto. Deu para entender? Formou o homem. Agora sim, agora o homem pode pegar uma enxada, pode pegar uma pá e limpar a terra, capinar. Você entendeu? Por isso que não existe essa história de trindade de maneira nenhuma. Então, é isso, meus irmãos, que é a palavra de Deus. E tem vários, irmãos, tem vários capítulos, vários versículos aqui que a gente poderia te explicar, sabe? Poderia te mostrar, mas o tempo é curto. A Bíblia, ela não muda. Quem foi que manifestou o nome de Deus na terra? João capítulo 17, versículo 6. Veja aí, leia aí. Manifestei o teu nome aos homens. Qual foi o nome que foi manifestado na terra? Qual foi o nome que foi manifestado na terra? Manifestei o teu nome aos homens. Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então são vários versículos e capítulos que existem na palavra de Deus, que pode abrir o manto do teu entendimento. Se você desejar ser batizado, se você for o seu pastor, ou na tua igreja, seja ela Assembleia, Batista, Presbiteriana, qualquer uma, o próprio católico, se algum católico desejar também se batizar corretamente, se você é da Assembleia de Deus, da Batista, de qualquer uma, desejar se batizar conforme a palavra de Deus, corretamente, eu tenho o prazer de te batizar. Se o teu pastor não quiser te batizar, porque ele também já está nesse pseudo batismo, achando que foi batizado, mas não foi. Então, e Deus respeita, viu, irmão? Deus respeita a tua atitude, mas se Deus te revelar, pela revelação, você entender que o batismo dos apóstolos bíblico é em nome do Senhor Jesus Cristo, não é você usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Se você desejar, eu te batizo. Eu tenho o maior prazer de te batizar. Eu tenho o maior prazer de te batizar. Ó, que seja aqui na piscina, olha aqui que é água. Vai. Que seja aqui na piscina, que seja no mar, que seja no rio, que seja na lagoa, não importa. Onde é que tiver água, nem que seja dentro de um balde. Dentro de um balde grande, eu te boto ali dentro e a gente te batiza, mas você será selado com o nome, o santo nome do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Não esse nome de trindade, que quando você foi batizado nos títulos, eles tiraram o nome de Jesus Cristo e jogaram os títulos para não te dar direito de você ser herdeiro do céu. Não te dá direito nem de você ser herdeiro do céu e da terra. É isso que fizeram. E você só vai ver isso, só vai
abriu o teu entendimento, muitos na grande tribulação. Na grande tribulação. Pois bem, e o que é que diz a Bíblia? O que é que diz a palavra? Você sabe onde é que está, o que é que essa doutrina da Trindade faz? Olha lá, Apocalipse capítulo 13. Essa doutrina, irmão, ela é a matriz para a marca da besta. Você já ouviu falar na marca da besta? É a doutrina da Trindade, ela é o selo da marca da besta. Aqueles que estão selados hoje, ó. Selado você com a doutrina. Pá, pá, é o tinteiro, sabe? Selado na testa. O que é testa? Quando a Bíblia fala aqui no livro de Apocalipse, eu vou terminar, viu, irmão? Eu vou terminar, porque isso é um assunto muito gostoso e demora. Mas aqui na Bíblia diz assim, ó. A Bíblia aqui fala das bestas, né? Da besta aqui no capítulo 13 de Apocalipse, está tudo revelado, irmão. Os 7 selos do Apocalipse está revelado. As 7 eras da igreja está revelado. O sinal da besta está revelado. Sabe? O mistério da besta, a gente já sabe tudo a respeito, já foi revelado pelo profeta de Deus, que Deus levantou, que mandou para nós, o irmão William Branham. É profeta de Deus para a nossa geração. O irmão Branham é o profeta que Deus revelou todo o Apocalipse para ele trouxe e revelou para nós. Você tá entendendo? Então veja aí Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13, a besta que subiu do mar. Diz assim lá no seu versículo 16. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita. O que significa sinal na mão direita? Por que não está dizendo sinal na mão esquerda? O que significa sinal na mão direita? Companheirismo. Você aperta a mão da pessoa assim. Estão de mão dadas. Como? As igrejas evangélicas com a igreja católica. Então, tudo de mãos dadas. É o sinal na mão direita. Ou nas suas testas. Qual é o sinal na testa? Né? Eu vou te explicar. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Pois bem, este sinal que é posto na testa, o que significa testa, irmão? Testa. Não, mas estão dizendo, não, vai ser um tinteiro, irmão. Vai ser um chip na mão. Vai ser um carimbo. É nada, isso é só engano. Sinal na testa. O que é que está na testa? O que é que está aí na tua testa? Aí você diz, a cabeça. Claro, é a cabeça. E o que é que está dentro da cabeça? Aí você diz, não, é os miolos. Eu sei que tem miolo. Testa significa mente. Mente, está na mente. E o que é que está na mente esse sinal? Sabe o que é que está na mente que não sai, só mesmo o sangue do Senhor Jesus Cristo? A doutrina da Trindade. É ela esse sinal na vida das pessoas. Porque é ela que tira o nome de Cristo na tua vida. Faz você crer numa doutrina errada. Pois bem, e aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque... E aqui diz assim, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Esse número você vai encontrar, isso foi uma revelação, que na coroa tríplice do Papa, você vai ver que tem lá, eles usam, né? Aquele, tem lá, escrito lá naquela roupa dele, ou tá na coroa, Vicarivis Filii Dei. Se você pegar esses números, essas letras que tem valor numérico, o valor numérico romano, você vai ver que quando você somar tudo essas palavras Vicarivis Filii Dei, vai dar 666. Pois bem, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, que diz assim, que tudo que você
vai fazer, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja por obra, por ações, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que você for fazer, vamos ver aqui Colossenses, né, para não ficar em minhas palavras, vamos ver Colossenses capítulo 3, versículo 17, vamos ver. Diz assim, ó, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso é a Bíblia. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Tiago, vamos ver Tiago, livro de Tiago diz assim, você quer ver onde é que está a sua fé baseada? Será que você tem a fé baseada, a fé dos apóstolos e profetas? O livro de Tiago, deixa eu procurar aqui, Tiago, meu Deus. Tiago diz assim, crês tu que há um só Deus? Tiago pergunta, está aqui. Tiago, capítulo, vamos ver aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Leia aí. Tiago, capítulo 2, versículo 19, na Bíblia Sagrada. Leia aí. Diz assim, ó. Crês tu que há um só Deus? Fazei bem. Também os demônios o crê e estremecem. Os próprios demônios crêem que não há trindade lá no céu. Eles creem que só há um Deus. Sabe? Quer dizer que, eu posso dizer assim, que a fé de muitos cristãos está mais baixa do que as dos demônios. Porque quando você diz que no céu há uma trindade, você está passando por cima da palavra de Deus. Um judeu, você não vai pegar um judeu e empurrar a trindade nele. Você não vai falar de trindade a um judeu. Porque ele diz assim, a palavra diz aqui em Crônica, ouve em Êxodo, em Deuteronômio, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Como é que você quer botar a trindade lá? Não existe isso. Quando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está falando façamos, ali está falando de uma pluralidade, o nome Elohim exprime pluralidade, mas não é uma pluralidade de pessoa. É pluralidade de atributos, de ofícios, não de pessoa. Façamos o homem o quê? A nossa imagem, qual é a imagem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus, ou seja, Deus é Espírito. Ali não exprime pluralidade de pessoa, mas os teólogos, os grandes sabidões, os teólogos, PhD em teologia, e faz aquela fanfarra toda, e enche o peito e diz, olha aqui a pluralidade. Elohim aqui está exprimindo pluralidade. Não é pluralidade de pessoa, não. Tá mais cego do que Filipe. Filipe começou aqui em João capítulo 14, lá no versículo 6, 7, 8. João capítulo, vou terminar, meus amados irmãos, vou terminar. João capítulo 14, está aqui, ó. João capítulo 14, lá no versículo 8, diz assim, Jesus Cristo estava falando do Pai, eu vou para o Pai, eu vim do Pai, e eu faço o que vejo meu Pai fazer, e meu Pai trabalha até agora e eu também. Aquilo endoidou a cabeça de Filipe, como está muitas vezes, e confundiu a sua cabeça. Quando a Bíblia fala Pai, Filho e Espírito Santo, você deve estar também desorientado. Cadê? E quem é o Pai? E quem é o Espírito Santo? E quem é o Filho? Está desorientado igual a Filipe. E Filipe chegou e disse assim, mas que confusão é essa? Eu não estou entendendo nada. Aí estava em particular com o Senhor Jesus, junto com outros apóstolos. Filipe disse assim, ó, leia aí o versículo 8. Leia o versículo 8, a partir do 8 do capítulo 14 de João. Vamos lá. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, com vocês, e não me tendes conhecido, Filipe. Que história é essa, Filipe? Tanto tempo eu estou com vocês aqui, você não me conheceu ainda?
quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem está vendo ele ali, está vendo o Pai nele também, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo nele, todo está nele ali, no Senhor Jesus. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Agora eu te pergunto, quem vê a mim aqui, Josemar, está vendo meu pai, José da Silva? Está vendo? Quem está te vendo aí, está vendo teu pai? Está vendo a tua esposa? Não. O Pai é o Espírito. Então, essa doutrina da Trindade, ela choca. É um choque que nem mesmo os teólogos, nem mesmo os crentes, esses teólogos que estão aí de Brasil afora, esses grandes pastores, são filhos de Deus. Não estou dizendo que são filhos do diabo, não. São filhos de Deus. Pois bem, mas cumprindo a palavra de Deus. Fazendo justamente o contrário aqui, que é para se cumprir mesmo. É dessa maneira. Como é que você diz que lá no céu tem 3 pessoas? Se a Bíblia está dizendo aqui, como eu li agora Tiago 2, versículo 19. Crês tu que há só um Deus? Fazei bem, porque até os demônios creem e estremecem. A doutrina diz não, lá não. Lá são 3. Esse mesmo demônio que crê em Deus, que só há um Deus, diz que botou na cabeça dos cristãos que há uma trindade. Não existe isso, meus amados irmãos. E digo a você que se você desejar ser batizado ou batizada, se você tiver um desejo na sua vida de ser batizado ou batizado nesse nome, se o seu pastor não quiser te batizar corretamente, se ele insistir a não te batizar, porque você descobriu pela revelação que o batismo bíblico e o fundamento, a Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20, fundamentados sobre os mandamentos dos apóstolos e profetas, no qual a pedra principal é Cristo. Então, você tem que estar fundamentado sobre os apóstolos e profetas na revelação do Senhor Jesus Cristo. Se você não estiver assim, você vai estar fundamentado no compêndio doutrinário da tua igreja, no estatuto doutrinário da tua igreja. Se as Assembleias de Deus diz no estatuto dela que o batismo é nos títulos e não no nome, então você tem que obedecer aquele estatuto, aquele compêndio doutrinário daquela igreja, seja ela Assembleia de Deus, seja ela batista, presbiteriana, congregacional, Deus é amor, Testemunho de Jeová, Universal, Igreja da Graça, não importa qual seja. Você tem que obedecer aquele estatuto daquela igreja, mesmo passando, porque eles passam mesmo, eles não querem saber não, passando por cima da palavra, agora dizendo, não, eu creio na palavra e fazendo o contrário. A Bíblia diz que quem crê e for batizado, está lá no livro de Marcos, capítulo 15 ou 16, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Eu não estou dizendo que você está condenado. Eu sei que você é um filho e filha de Deus, que almeja o céu, que tem a mesma vontade, que tem o mesmo desejo de ser um cristão. Você é um filho de Deus. Eu jamais vou dizer aqui, porque você foi batizado errado, que você é um filho do diabo, que você está perdido, que você vai para o inferno. Não, senhor. De maneira nenhuma. Não, sai para lá com isso. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Agora, você está tendo a oportunidade neste dia de conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode ser liberto dessa doutrina na tua alma. Você pode ser liberto dessa doutrina e você pode imediatamente ver os estatutos sagrados da Bíblia Sagrada e dizer, não, eu vou querer meu batismo. Eu vou querer me batizar e ter o nome do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Na sua identidade vai estar lá, a sua identidade com Deus. Então, meus amados irmãos, é isso que eu tenho para te explicar. Que Deus abençoe os meus irmãos católicos, são pessoas ótimas, pessoas boas, maravilhosas, nossos irmãos católicos, nossos irmãos assembleianos, nossos irmãos batistas, presbiterianos. Todos somos filhos de Deus, meus irmãos. Agora, a verdade precisa ser dita. Eu não estou falando aqui, não é para te machucar, não é para desfazer da tua fé.
não é para criticar a sua religião, nem a sua igreja, não é isso aí, nós não estamos fazendo isso, mas eu estou te mostrando a história. Pega a história lá do passado, pega lá como foi a história lá do passado da igreja, vai lá no Google e coloca aí, lá no ano 325, lá no Concílio de Nicéia, você vai ver. Vai lá no Google e bota lá 325, lá no Imperador Constantino, com o Imperador Teodósio X. Vai lá que você vai descobrir tudo isso. Não é minhas palavras, não são minhas palavras, mas é a história que conta. Então, que Deus te abençoe. Se você desejar, se você vai a seu pastor, e ele diz que não vai te batizar porque senão vai quebrar o estatuto da igreja, ele não está importando se quebra o estatuto da palavra de Deus, então eu te batizo. Pode ligar para mim, meu irmão, pode ligar para mim. Eu não estou chamando você para me seguir, não estou te chamando para me seguir. Não, fica na tua igreja. Agora, você precisa ser batizado corretamente. Se aquela igreja não te aceitar nas orientações da palavra de Deus, então tenho o prazer de te ensinar, tenho o prazer de falar para você da palavra de Deus, tenho o prazer de te pastorear, tenho o prazer de te mostrar o novo nascimento. É um prazer, seja você católico, batista, presbiteriano, assembleiano, macumbeiro, feiticeiro, lésbica, gay, nós amamos vocês todos. Agora, a palavra de Deus tem que ser falada. Então, se você desejar o batismo, eu tenho o prazer de te trazer aqui, faz água. Aqui. Pode ser na piscina, pode ser no mar, num rio, numa lagoa, não importa, tem que ser na água. Eu te batizo, te dando o nome do Senhor Jesus Cristo e lavando a tua alma, os teus pecados dentro das águas. Liga para mim pelo WhatsApp, anote aí, por favor. 83, que é o código, é o DDD da Paraíba, ou seja, João Pessoa, Paraíba. Eu sou daqui de João Pessoa. Então, você pode colocar o DDD 83 e o número do WhatsApp, 98898-3695. Número do WhatsApp, 98898-3695, DDD 83. Se você quiser desejar se batizar, só é entrar em contato e a gente combina, te batiza onde você estiver. Você pode estar no Japão, nós vamos te batizar. Sim, senhor. Então, você também pode ligar para mim no telefone 83, que é o DDD, telefone da TIM, 99818-8287. Telefone da Claro, 99394-1574. Telefone da Oi, 98740-0542. E o telefone da Vivo, 98206-8713. Esses telefones estão 24 horas ligados. 24 horas ligados. Eu sou conhecido como Josemar, o pregador 0800. Esse DVD desse vídeo eu estarei enviando. Se você desejar, eu te envio gratuitamente. Quantos você quiser para distribuir na sua igreja. Quantos você quiser, eu te enviarei gratuitamente. Basta você ligar e me dar o endereço que você não paga nem o porto do correio. Eu te envio gratuitamente. E aí, meu irmão, é com Deus e você. Aí fica agora a critério de Deus te revelar essas verdades da Bíblia Sagrada. Essas verdades da Bíblia Sagrada. Sabe? Não existe, irmão, trindade no céu. Existe trindade na igreja do homem. Mas na noiva de Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, não existe trindade. Não existe. Um judeu não crê nisso. Isso é uma heresia, isso é uma doutrina falsa que precisa ser lavada da tua cabeça, da tua mente, que isso está impregnado no seio do cristianismo e não tem nada a ver com um cristão. Um cristão verdadeiro, um cristão lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele jamais vai crer numa coisa dessa. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te ajude a compreender as Escrituras. A compreender as Escrituras.
você pode falar para o teu vizinho, para outro irmão, na tua igreja, seja você um batista, um assembleiano, um presbiteriano, um betelino, não importa o que você seja, até mesmo um próprio irmão católico, não vá se ofender, meu amado irmão, eu estou falando a verdade, mas eu te amo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não quero ver o mal de nenhum, eu quero que você siga no Evangelho, siga uma carreira de fé na tua vida, uma carreira de fé. Muitos só vão perceber este erro quando estiverem dentro, na grande tribulação, que eu não desejo que você vá para lá, eu desejo que você vá no arrebatamento, que está bem próximo, o Senhor está voltando, eu desejo que você suba no arrebatamento com a revelação completa na tua vida desse Evangelho maravilhoso. E assim é o que eu desejo para ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz de Deus, fica na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Cativos e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que